Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, pessoal. No vídeo de hoje vai ser uma blogueiragem. Eu vim aqui para falar com vocês de quando eu quase morri escalando. Então, vamos lá! Pessoal, aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Começando então, né, pessoal, hoje eu vim aqui para fazer um vlog com vocês, né, uma vlogueiragem com vocês, para falar um pouquinho de uma situação, né, de quando eu quase morri escalando. Na verdade, eu estava outro dia fazendo atividade física lá com dois bombeiros, amigos meus, e eles falaram: caramba, Vitor, essas experiências você tem que compartilhar, você tem que falar pro pessoal dessas experiências que você teve, porque são experiências únicas, ainda que tenham sido experiências nada boas. Bom, todo mundo sabe que a escalada é um esporte que envolve risco. Por mais que você conheça todas as técnicas verticais, é inerente à atividade do montanhismo, da escalada do alpinismo, o risco, né? Existe inclusive um princípio que é bastante, digamos, preservado dentro do montanhismo, do alpinismo, que é o direito ao risco, né? Então, ou seja, é o direito que o escalador, o montanhista tem de se expor a determinado risco, a determinada circunstância. Pois aí, uma vez eu estava escalando em 2010, esse foi esse fato, né? Já tenho 11 anos, eu estava escalando na Patagônia, numa região chamada Chaltén, que é vamos dizer assim, um pueblo, um povoado lá, que de frente aí para esse povoado, você tem ali uma cordilheira, né? Uma serra, não vou dizer uma cordilheira, porque cordilheira é uma coisa mais ampla, mas uma serra que ela é bastante conhecida pelas suas escaladas de grande dificuldade. E em 2010 eu acabei indo lá para a região de Chaltén para fazer algumas escaladas em rocha. Não tinha grandes objetivos, como por exemplo escalar o Fitzroy ou o Cerro Torre, estava muito distante disso, mas eu falei assim, poxa, eu acho que é uma primeira oportunidade para eu conhecer escaladas menores, como por exemplo da agulha Guilherme ou agulha de la S, que são agulhas menores dos maciços dessas montanhas que eu disse para vocês. Pois bem, chegando lá em 2010, eu fui direto pro pueblo, né, e lá eu comecei a procurar algum parceiro para escalar comigo, visto que meu parceiro do Brasil iria demorar por volta de 15 dias para juntar comigo lá, e eu teria mais 15 dias sozinho. E aí lá, conversando com o pessoal, eu acabei conhecendo um americano, que ele topou, ele era escalador, assim como eu, e ele topou encarar a empreitada de uma via na Agulha Guilherme chamada Font Rouge Começanha. É uma via de graduação moderada, com alguns lances ali de sexto, 6B. Não era uma via difícil, claro, uma via alpina, né, em Chaltén, tudo imóvel. Porém, em Chaltén a gente sabe que o tempo lá é complicado. Então a gente ficou esperando até aparecer uma janela de oportunidade para a gente subir para a montanha. Essa janela de oportunidade apareceu e então nós fomos lá para a região para a face da Agulha Guilherme, da onde sai a via Font Rouge Começanha. Bom, chegamos lá, num dia acampamos, montamos tudo certinho, no dia seguinte levantamos bem cedinho e fomos para a nossa escalada. Não tinha ninguém na via, né, era somente eu e o meu amigo. Nós começamos a fazer escalada, começamos um tempo até que relativamente bom, e quando a gente chegou ali por volta da 9ª enfiada de escalada, o tempo começou a virar, né? E a gente ali conheceu como é que é o clima patagônico, bastante famoso aí, né? Quando deu ali na 10ª enfiada, a gente estava tentando chegar na crista final da via, para depois pegar ela, nessa crista ela junta com várias outras vias, né? Inclusive de outras faces, e aí você vai para o cume desse maciço. Bom, quando a gente chegou nessa crista, nós estávamos embaixo de uma nevasca violentíssima. Quando eu falo violenta para vocês, pessoal, realmente é uma nevasca violenta. A neve, ela batia no meu rosto como se fossem pequenas agulhadas, assim, para vocês verem a velocidade que a neve vinha. Ela batia ali, o gelo, a neve, né? Ela batia no meu rosto com tanta velocidade que eu sentia pequenas agulhadinhas no rosto. Isso que eu tava de óculos, tava de balaclava, né? E aí, claro, eu virei pro meu amigo de escalada lá e falei assim, acho que a escalada acabou aqui, né? A gente já conseguiu chegar aqui na crista, já valeu a pena, vamos descer. E ele, claro, topou de imediato, viu que não tinha condição nenhuma de continuar essa escalada. A gente estava bem próximo do cume, faltava ali coisa de 100 metros para chegar no cume, ou um pouco mais, e a gente já tinha escalado por volta de 400 metros de parede, mais ou menos, e aí a gente começou a descer. Bom, fizemos os primeiros rapéis, a gente fez 1 ou 2 rapéis, e aí, em determinado momento, o que aconteceu? Esse foi o primeiro acidente, foi o mais sério, esse aí eu deveria ter realmente morrido. Eu dei muita sorte nesse acidente. O que aconteceu foi o seguinte: meu amigo, ele montou o rapel, como estava ventando muito forte, estava uma nevasca muito forte, eu fiquei do lado, ele ficou numa posição mais estratégica para conseguir preparar a corda, ele passou a corda, montou o freio dele e pau, desceu. E eu fiquei lá naquele
aquele vento, aquela nevasca, aquela coisa de louco, que eu particularmente nunca tinha experimentado. E aí, e sempre de olho na corda, né? E quando eu percebi que a corda estava frouxa, o que eu fiz? Peguei as duas cordas, a corda estava meiada, peguei as duas cordas e pimba no meu ATC, peguei o meu cordinho, passei por baixo do freio, padrão, tá? E canelei, certo? Comecei a descer. Só que o que aconteceu? Eu vazei do rapel, literalmente. Chegou um momento que o meu freio ATC, o meu cordinho e o meu freio ATC passou por um dos chicotes da corda e eu fui embora, tá bom? Caí por volta de uns, vou chutar aqui, não vou lembrar de cabeça, mas aí por volta de uns 6 metros, mais ou menos, tá? Só que nós estávamos no momento, eu caí quase chegando na parada. Eu caí 6 metros, vazei da parada onde estava o meu amigo e parei um pouco mais abaixo. Só que nós estávamos no momento da parede que ela fica um pouco mais positiva. E aí eu fui batendo na rocha e eu encaixei, né? O meu corpo se enfiou dentro de um diedro que estava um pouco mais abaixo da parada onde estava o meu amigo. Claro, machucado pra caramba, sangue escorrendo pelo braço, dor nas costelas, tudo zoado. Mas eu dei muita sorte porque eu encaixei ali. Se eu tivesse caído ali talvez mais uns 3 ou 4 metros, a parede ela dava uma empinada e aí eu teria ido embora, teria vazado aí pelo menos mais uns 20, 30, ou então nunca mais teria sido encontrado nessa descida. O que aconteceu? Para vocês entenderem, né? Depois conversando com o Jesse, imagina tudo isso acontecendo embaixo de uma nevasca, né? E já anoitecendo. O que aconteceu? Na verdade, o meu amigo, quando ele chegou na parada, ele viu que a corda não estava perfeitamente meiada quando ele montou, mas ele conseguiu chegar na parada. E aí, o que ele falou? Que ele depois para mim, que ele tinha me avisado, gritado para mim que eu deveria montar o meu rapel com a minha corda. Nós estávamos com 2 cordas, cada um tinha uma. Porque ele ia recuperar aquela corda, porque estava torta, né? Ela estava meiada, ela não estava perfeitamente meiada, então ele ia terminar de recuperar para montar o meu rapel com a minha corda, que ele já ia começar a montar o rapel de baixo. Isso foi o que ele falou. Claro que eu não escutei, imagina no meio daquela nevasca. Bom, enfim, e aí ele puxou a corda mais algumas vezes, aí aquela diferença da corda não estar meiada ficou ainda pior, mais acentuada. E lá na Patagônia é comum a gente não dar nó no chicote da corda, porque como venta muito, assim, gente, venta absurdamente muito lá, tá? A gente fazia os rapéis com esse vento no meio dessa nevasca, os chicotes da corda, né? Eles ficavam chicoteando no ar, né? Acima da gente. Então a gente fazia o rapel, olhava para trás, só escutava o barulho de chicote, da chicotada, né? O vento batia, né? Levava a corda ficava flutuando no ar. Com esse barulho, como vocês podem ver, eu tenho uma grande habilidade para sonoplastia. Bom, e aí foi isso que aconteceu. Aí a gente não dá nó por conta de que a corda fica com o vento indo para lá e para cá e é muito comum ela enroscar em bicos de pedra, em fraturas de rocha, em fissuras, em fendas. Então, assim, se você dá um nozinho na ponta corda, aumenta exponencialmente a possibilidade dessa corda enroscar. E aí você vai ficar num perrengue, né? Imagina que você está no rapel, a corda enrosca lá em cima por algum motivo, alguma lateral, alguma diagonal, e aí você tem que desenroscar isso, vira um perrengue, né? Então a gente assume esse risco de não dar o nó no chicote da corda. Isso é algo normal nesse tipo de escalada alpina, principalmente em locais que estão ventando como lá na Patagônia. E aí, bom, por isso que vazou, né? Se eu não tivesse o nó, não teria vazado, o nó teria batido no freio, mas isso faz parte da vida de escalador, faz parte da mensuração de riscos, né? De custo-benefício. Para mim, quase que eu me dei mal, mas é algo comum e eu entendo e aceito completamente esse risco. Bom, enfim, aí eu caí, fiquei tudo machucado, o meu amigo ficou lá desesperado, gritando para mim, eu disse para ele, ó, calma, eu tô bem, tô sangrando, deixa eu fazer uma avaliação. Nessa avaliação eu vi que eu não tinha quebrado mão, não tinha quebrado braço, eu não tinha quebrado pé. E as pernas também estavam boas, ou seja, tinha sido só realmente o impacto. Eu estava sentindo muita dor na costela, então eu supus que eu talvez tivesse quebrado alguma costela, algo parecido, estava sentindo muita dor no cotovelo direito. E todo aquele sangue que descia ali do meu anorak era por causa desse machucado no cotovelo. Enfim, eu falei pro meu amigo, ó, eu não vou nem me mexer porque eu tô sem corda, sem nada aqui. Então monta o rapel, recupera a corda, monta o rapel e vai embora, porque a corda vai passar do meu lado, né? Aí eu com calma eu me mexo, chego na corda, monto meu rapel aqui e aí eu sigo. E aí foi isso que ele fez e deu certo, ele montou o rapel, me avisou quando ele chegou lá, beleza, eu peguei a corda, consegui chegar na corda, prendi a corda no meu ATC
e a gente desceu e assim a gente foi indo devagarinho até chegar na nossa barraca. Para o efeito didático aí, durante dessa parte para baixo a corda enroscou 3 vezes, ele escalou 2 para desenroscar, eu escalei 1 para desenroscar, sem contar as vezes que a corda enroscou que a gente conseguiu recuperar sem ter que escalar. Então para você ver como enrosca mesmo, é difícil, é complicado. Quando a gente chegou lá no neveiro lá embaixo, já era no meio da madrugada, a neve estava duríssima e nós não tínhamos subido com crampons, né? Porque, bem, enfim, a gente achou que não precisava, recrutisse nós. Era um neveiro e a neve não estava difícil de trabalhar. Quando a gente chegou, a neve cristalizada, deu um trabalho danado para a gente descer aquilo de frente na neve, né? 4 apoios de frente na neve, chutando a neve com a nossa bota, que não tinha nada, para tentar dar uma cravadinha, dar uma melhorada ali na hora de descer. E aí, quando a gente chegou na nossa barraca, a nevasca tinha destruído completamente o nosso acampamento, rasgado barraca, molhado o saco de dormir, um verdadeiro inferno. A gente dormiu do jeito que deu, e aí no outro dia a gente conseguiu tocar para Chaltén, né? Aí é uma pernada de 4 a 6 horas de caminhada para voltar para Chaltén. Quando a gente bateu ali na estrada, que vai para o Rio Electron, né? A gente conseguiu uma carona de picape, e aí chegando em Chaltén, lá tem um postinho de saúde, eu fui direto pro posto, e o médico mais queria saber da a história da escalada do que me atender, e ele não acreditava com o que eu falava para ele, como eu tinha sobrevivido. Eu falei, dei muita sorte, né? E aí ele falou para mim, olha, meu, incrível, você não tem nada, cara, boa sorte, boas escaladas. E aí 15 dias depois, nem isso, meu amigo do Brasil chegou, e esse americano também ficou com a gente montou um trio e a gente fez o cume da Agorra de la Este pela via austríaca. Eu acho que é austríaca? É austríaca, eu acho, que é aquele diedro pela face que você cruza o glaciar Rio Branco, depois, pumba, faz o diedro, dá lá em cima na cresta e aí vai pro cume. Eu acho que é a via austríaca da Agorra de la Este. 15 dias depois a gente conseguiu fazer o cume num tempo muito melhor do que aquele que nós encontramos na Gorra Guilherme, né? Então essa aí, pessoal, foi a primeira experiência que eu tive realmente de quase morte na escalada. Tive outra experiência que eu pretendo fazer um outro vídeo para falar para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar com 40 minutos e eu acho que aí é muita coisa para vocês, tá bom? Pessoal, escalem sempre com segurança, capacete, freio. Claro, a gente sabe que a escalada é um esporte de risco, é um esporte que envolve assumir esse protagonismo de enfrentar o risco, faz parte da vida do escalador, principalmente quando ele chega ao ponto de se propor a encarar desafios como esse, Patagônia, Himalaias, né, escaladas em rocha, em altitude. Faz parte da vida do escalador, né? Então a gente tem que se preparar bem emocionalmente, se preparar bem tecnicamente para tentar diminuir os riscos, mas mesmo assim, cansado, à noite, embaixo de nevasca, tendo que assumir riscos para diminuir outros tipos de questões, mas também complexas, aí eventualmente pode acontecer um acidente, né? Então assim, e lá na Patagônia, em Chaltén, acontece bastante. É uma região aqui onde alguns brasileiros aí já perderam a vida, né? Deram a vida pelo alpinismo, pela aventura que eles se propuseram a encarar. Então assim, né, é um local que realmente requer bastante determinação, bastante foco para você conseguir fazer uma escalada lá, ainda que não seja a escalada de uma das agulhas principais, mas é um local diferenciado que tem um clima, vamos dizer assim, um pouco mais sério da escalada. E, bom, enfim, essa aí foi minha primeira experiência de escalada em Chaltén e que eu tive esse quase acidente aí. Na verdade, esse acidente de quase morte, tá bom? Show de bola, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com um amigo, deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder, tá bom? Se você tiver um tempinho, acessa também o meu site. Valeu, forte abraço!